Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 1 ao 20. Todo o capítulo nós vamos ler neste momento e depois vamos meditar nestas 3 lições que nós temos aqui neste último capítulo. Nós aprendemos nesta epístola que a fé sem obras é morta. Aprendemos sobre a perseverança, aprendemos sobre o uso das palavras, a diferença da sabedoria de Deus, da sabedoria terrena e da sabedoria diabólica. São 3 tipos de sabedoria. Nós já aprendemos um pouco a respeito de relacionamentos cristãos e hoje nós vamos aprender aqui sobre algumas coisas importantes para a nossa vida. Capítulo 5, versículo 1. Pega a sua Bíblia, não deixe de pegar a sua Bíblia, para você não perder o costume. Esses telões aqui, ele é para 2 coisas. Primeiro, para quem não está enxergando a Bíblia, a letra é maior. A letra da Bíblia está pequena, pastor, meu óculos está ruim. Aí você olha no telão. Para o visitante que às vezes não tem Bíblia, mas é importante que você manuseie a sua Bíblia, toque na Bíblia, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, abrace a Bíblia, ame a Bíblia e obedeça a Bíblia. Amém? Isso é maravilhoso. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós vão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarem, a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes e cevaste o vosso coração como no dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidões de pecado. Quantos podem dizer amém? Amém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós acabamos de ler esse texto, que é o último capítulo de Tiago. Eu disse aos irmãos que a carta de Tiago, ela tem nos ensinado sobre a paciência, sobre a fraqueza dos irmãos, sobre a nossa responsabilidade ao ensinar. Nós não podemos julgar, nós não podemos condenar. E nesta última lição, nós vamos aprender o perigo das injustiças sociais. Nós observamos aqui que Tiago elege para nós alguns exemplos de paciência e nos convida a práticas verdadeiramente piedosas, porque elas são muito poderosas em Deus para uma vida vitoriosa. Quando nós lemos o versículo 2 do capítulo 5 de Tiago, nós encontramos o texto dizendo, eu vou pedir a Gabi para deixar o texto projetado aqui, e à medida que eu for citando os versículos, você só vai acompanhando. Olha que é o capítulo 5, versículo 2. Veja, queridos, que ele diz, as vossas riquezas estão corrompidas ou corruptas, e as vossas vestes estão comidas de traças. Esta versão que está projetada, Almeida Corrigida Fiel, ela diz, as vossas riquezas estão apodrecidas. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia não condena a pessoa ser rica. A Bíblia não diz que a pessoa vai para o inferno porque ela é rica. Ao contrário, nós observamos que os nossos patriarcas eram ricos, como Abraão, como Jó, como Jacó e tantos outros. Eles adquiriram riquezas que foram dadas por Deus. Mas é muito perigoso quando a pessoa, primeiro, adquire a riqueza de forma injusta. A riqueza, ela é um dom de Deus e ela deve ser adquirida com a bênção de Deus. Eu não vou falar que é pelo trabalho, que se fosse pelo trabalho eu era trilionário, porque eu trabalho há muito tempo e trabalho muito, não é assim? E com certeza a riqueza não vem pelo trabalho, mas ela vem pela capacidade de administrar aquilo que se ganha. Gerar riqueza é diferente de trabalhar, é multiplicar aquilo que você tem. Jesus ensina sobre isso, inclusive no operar espiritual, no operar da fé. Ele dá aquele exemplo do Senhor que sai e deixa 5 talentos com um, deixa 2 talentos com o outro, deixa 1 talento com o outro. Qual é a habilidade que deve ter aqueles homens do talento? É multiplicar o talento. Aí vocês vão ver que diferente daquele que recebeu 1 talento, os outros 2 multiplicaram o talento, mas o outro enterrou o talento e foi trabalhar certamente. E o que ele ganhou? Nada. Quando o seu senhor chegou, ele pegou 1 talento e devolveu. Falou, está aqui o seu talento que você me entregou. Enquanto os outros entregaram dobrado aquilo que haviam recebido. Agora, queridos, é importante observar que Tiago, ele está chamando a atenção para a origem corrupta das riquezas. E aí, queridos, nós precisamos prestar atenção, porque nós vivemos num país que infelizmente herdou dos seus colonizadores, dos seus antepassados, a corrupção. Quantos que vieram de Portugal, da Espanha ou da Europa de uma maneira geral e fizeram fortuna em cima da escravidão? Plantaram os seus canaviais, plantaram os seus cafés, mas à custa do trabalho escravo, não dando o salário dos seus trabalhadores. Quantos outros que adquiriram riqueza roubando dos pequenos colonizadores? Hoje nós vamos observar que há grandes latifundiários no Brasil que
roubaram, que expulsaram dos seus pequenos sítios, das suas pequenas fazendas, aqueles pequenos colonizadores que ali moravam, eles foram expandindo as suas cercas, apertando aqueles pequenos sitiantes e expulsando, às vezes com ameaça de morte e tantas outras coisas. Mas o texto bíblico está chamando a atenção, porque ele está dizendo que as riquezas adquiridas de formas corruptas, as roupas que eles vestem estão comidas pela traça, estão comidas pela ferrugem. Que traça é essa? Que ferrugem é essa? É a marca da corrupção, é a marca da injustiça, é a marca da aquisição indevida de riquezas. Eu já preguei e vou pregar de novo, que o texto bíblico, ele diz, queridos, em Apocalipse, que ficarão de fora do reino de Deus os assassinos, aqueles que matam. E muitas das vezes vão chegar pessoas diante de Deus e dizer: Senhor, mas eu nunca portei uma arma. Senhor, mas eu nunca dei um tiro em ninguém. Senhor, mas eu nunca esfaqueei ninguém. Eu nunca matei ninguém. E aí eu falo para os políticos, porque quando eles chegarem diante de Deus, Deus vai mostrar: você sabe aquele medicamento que faltou lá no posto, porque você desviou a verba? Você matou fulano, ciclano e beltrano por volta dele. Você sabe aquela cirurgia que era para sair com 30 dias e demorou 3 anos porque a verba foi desviada? Você sabe o ciclano que morreu porque a ambulância que era para ser enviada para buscá-lo não podia buscar porque não tinha gasolina e nem motorista? Sabe por quê? Porque o dinheiro foi na cueca, o dinheiro foi levado, transferido nas malas, o dinheiro foi carregado nos bolsos do paletó, o dinheiro público foi desviado, e esse dinheiro provocou muitas mortes. Aqueles que utilizaram a Covid para matar pessoas, quantas pessoas que eles não mataram? Quantas pessoas que eles deixaram de tratar e utilizaram, da política suja, maligna, para vender suas vacinas? Algumas delas já até foram tiradas do mercado, porque o efeito colateral é muito pior do que o resultado que elas poderiam dar e trazer contra a doença. Mas se utilizaram disso para matar milhões de pessoas. Tudo isso está registrado diante de Deus. E o texto bíblico está dizendo, querido, o versículo de número 3, sobre os tesouros injustos. Olha o que aqui diz: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Olha o perigo da riqueza mal adquirida. E comerá como fogo que a vossa carne. Deus não é injusto. Deus vela pelo salário do trabalhador. Deus vela pelo salário da empregada doméstica. Deus vela pelo salário daquele que está a carpir uma determinada roça, um determinado sítio por aí. Deus vela pelo salário do pedreiro, do marceneiro. Deus vela pelo salário de todos aqueles que precisam desse salário para comer. Salário vem de sal. Significa o que? Verba alimentar. Aquilo que aquela pessoa precisa para se alimentar. E muitos estão enriquecendo com o salário de outros. Vejam vocês aí as famosas rachadinhas, que o deputado contrata alguém, ou o vereador contrata alguém, e diz: eu vou colocar aqui que você vai ganhar 5 mil, só que você vai me devolver 4 mil e vai ficar só com 1.000. Eu vou colocar aqui que você ganha 10 mil, mas você vai me devolver 7 mil, vai ficar somente com 3 mil. E quantos desses não estão fazendo esse tipo de coisa por aí? E enquanto enriquece, empobrece a muitos, matam a muitos, destrói a muitos, queridos. Então nós precisamos entender isso. O texto está dizendo: comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Essa palavra últimos dias, escatos, na Bíblia, que é traduzida para escatologia, ela está mostrando que nos últimos dias Deus vai cobrar desses que têm adquirido riquezas de forma injusta. Porque a riqueza não é para o avarento,
A riqueza é para aquele que é liberal. Deus dá riqueza para aquele que é liberal, para aquele que é piedoso, para aquele que quer ajudar aos outros. E infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo às vezes esse fenômeno até mesmo na igreja. E eu vou registrar isso aqui. Quantas igrejas? Nós tivemos notícia, por exemplo, de igrejas que no período de colo, a maioria de vocês talvez não tinha nem nascido, né? Tem gente muito jovem aqui, mas lá no plano colo havia aquele overnight lá no final do Sarney, não é assim? No final do governo de Sarney, o overnight, você colocava o dinheiro na poupança, ele rendia 80, chegou a render, parece que 87% ao mês. E as pessoas pegavam o dinheiro e colocavam lá, vendia casa, vendia carro, vendia boi, vendia fazenda, e colocavam o dinheiro no banco, porque a inflação estava muito alta, e era importante, era melhor colocar o dinheiro no banco. Só que veio o Fernando Collor e fez um confiscou compulsoriamente o dinheiro das pessoas para salvar a economia do país. E muitos perderam seu dinheiro. E nós tivemos notícia de igrejas que estavam colocando dinheiro no overnight, na aplicação do overnight. Enquanto missionários padecendo, enquanto almas morrendo, enquanto a obra precisando ser feita, eles estavam procurando rendimentos dos valores da igreja. E aí o governo veio e pegou aquele dinheiro que não era deles. Mas o pior disso é hoje, muitos que estão por aí de avião para cá, de avião para lá, visitando países e mais países, e à custa da prebenda de outros obreiros. Nós temos conhecimento de campos onde o salário dos obreiros é pago parceladamente, não porque falta dinheiro, mas porque é mal administrado. Enquanto você vê líderes enriquecendo, andando em carros de 400, 500 mil reais, morando em casas de 3, 4 milhões de reais, obreiros sendo obrigados a trabalhar por um salário mínimo e ainda receber parcelado. Outros deixados a mercê, pedindo cesta básica em campos dos interiores deste país, como nós conhecemos, enquanto outros estão acumulando tesouros em seus caixas e em seus bolsos. Pessoas que atravessam o país inteiro para beneficiar quem já está enriquecido e esquecem dos pequenos lavradores da obra de Deus que estão ali dando o seu suor, dando a sua vida, dando o seu trabalho. Pessoas às vezes com suas esposas doentes, sem tratamentos, obreiros às vezes doentes, sem acesso à saúde, enquanto outros estão ali absorvendo toda a riqueza. E o que a Bíblia diz sobre isso, queridos? Olha o versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Queridos, muita gente não imagina isso, quando atrasa o salário de um trabalhador, quando deixa de cumprir com a sua obrigação com quem trabalha. Mas olha o que Deus está dizendo, gente: eis que o salário dos ceifeiros, dos trabalhadores que ceifam os vossos campos, está clamando. Meu Deus do céu, olha que situação, está clamando, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago está aqui repudiando os ricos opressores que retêm o salário dos seus trabalhadores. Existem aqueles que dizem: tudo para mim, nada para você. Aquele que tem muito e ainda quer tirar o pouco que o seu trabalhador, que aquele que serve, tem. Queridos, nós precisamos entender que a justiça precisa começar na nossa casa. O Salmo 68, versículo de número 5 diz que Deus é o Pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus não aceita injustiça. Deus não aceita reter aquilo que é do outro. Deus, Ele tem, queridos, os seus olhos
voltados com justiça para aqueles que dele necessitam. E as injustiças que se praticam aqui clamam diante do nosso Deus. Jó capítulo 34, versículo 28 dizia assim: fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Então, quando o governo federal, quando o governo estadual, quando o governo municipal, quando o empresário, o empregador qualquer, ele retém, qualquer instituição que vai reter o salário do seu trabalhador, ele está cometendo um ato não apenas contra o trabalhador, mas está cometendo um pecado contra o próprio Deus. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é bom, e Deus julga conforme a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender, queridos, essa primeira lição: Deus não coaduna com as injustiças sociais, Deus não coaduna com a corrupção, Deus não coaduna com a riqueza mal adquirida. Não fique triste por você ver o fulano, o ciclano, mas por que fulano está muito bem? Às vezes ele até chama você de bobo, de tolo. Você é bobo demais, você é tolo demais, porque você não faz esquema, você não aceita esquema, você não participa das coisas. E quantas das vezes oferecem dinheiro e mais somas de dinheiro para você se corromper. Mas permaneça debaixo da bênção de Deus, permaneça debaixo da bênção do Senhor. A Bíblia nos ensina, queridos, que é melhor ajuntar tesouro nos céus do que na terra. Não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam e não roubam. Quando o rico e Lázaro, ali naquela parábola, eles chegaram ali diante do Senhor, e o rico gritava: eu estou aqui no Hades, estou queimando, estou perecendo. O que a parábola nos ensina? Que alguém disse para o rico: lá na terra tu tiveste tudo, Lázaro comia debaixo da tua mesa, não tinha nada para comer. Agora Lázaro está no gozo do Senhor, tem todas as delícias, tem toda a riqueza, e você está aí nas chamas do inferno. Por quê, queridos? Por causa da avareza, por causa da corrupção, por causa da riqueza mal adquirida. Olhe para mim, nesse tempo em que o certo parece errado e que o errado parece certo, nós precisamos ter cuidado para não invejar o ímpio, para não invejar aqueles que estão andando de carrão por aí com dinheiro que não é deles, para não invejar aqueles que estão de avião para cima e para baixo com dinheiro que deveria estar sendo investido na obra missionária, deveria estar aí pagando melhores salários aos seus obreiros, deveria estar se cumprindo com suas obrigações. Muitos com templos roubados, tomados, com ministério roubados, tomados, estão por aí com ternos italianos, com cortes caríssimos, com marcas, curtindo e exibindo, vivendo uma riqueza tomada, roubada, algo que não foi adquirido pela bênção de Deus, mas foi adquirido pela corrupção, pela maldade do seu coração, pela extração indevida, por tomar com força, por tomar com violência, por tomar com trapaça, com engano, aquilo que não era Deus. Se a bênção de Deus não vier sobre você, se a riqueza de Deus não vier sobre você financeiramente, saiba que você tem uma riqueza lá no céu. Permaneça fiel, permaneça sendo justo, permaneça comprando e pagando, tratando com seriedade as suas coisas, e saiba que um dia o céu vai se abrir e a voz do Senhor vai soar dizendo: entra, bendito do meu Pai, no gozo do teu Senhor. Lá todas as delícias, todas as riquezas estarão diante de você. É o que Deus tem preparado para nós. E esta é a segunda lição que nós aprendemos. O capítulo 7 de Tiago vai dizer assim: sede, pois, o versículo 7 melhor: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Esse exemplo do lavrador, ele é muito importante para nós, principalmente nesse tempo de fast food, nesse tempo de inteligência digital, nesse tempo de rede social, que tudo é muito rápido.
Nesse tempo, dessa velocidade de internet de 500 mega, onde você não pode esperar, dos computadores de terabytes, onde tudo é dado em milésimo de segundo para você, nós às vezes vivemos numa ansiedade muito grande, numa pressa muito grande, e não conseguimos esperar as coisas, não conseguimos aguardar com paciência. A primeira coisa que esse texto nos ensina, queridos, é que no mundo espiritual nós precisamos aguardar as coisas conforme o tempo de Deus e não o nosso tempo. Aí ele pega o exemplo do lavrador. O lavrador, ele planta a semente e ele aguarda a chuva temporã, que é a chuva do outono, e ele aguarda a chuva serôdia, que é a chuva para as colheitas primeiras e as últimas chuvas. Essas chuvas, queridos, temporãs e as chuvas da primavera, ela faz a semente germinar, ela faz a semente crescer. As chuvas de verão são as chuvas da colheita, enquanto a chuva do outono e a chuva da primavera, que nós até conhecemos como a chuva das flores, não é assim? Os lavradores, aqueles que moram no interior, sabem, quando chega setembro, dia 22 de setembro, começa a primavera, e aí a gente cai aquela chuva, sempre a gente espera aquela chuva, e diz, é a chuva das flores. Essa chuva que cai agora, é a chuva do outono. Primeiro as folhas vão cair, vão se perder, vai vir o inverno, as árvores vão ficar totalmente desnudas, sem folhas, sem flores. Mas quando vem a primavera, aí cai aquela chuva, aí você vai ver as mangueiras, os ipês e todas as árvores que dão frutos ali, dando as suas flores, e daí a pouco os frutos começam a aparecer, até que vem o verão. Aí no verão os frutos amadurecem e se começam a colheita. O que é isso, pastor? É todo um processo. A vida é um processo, em especial a vida espiritual. Não precisa a gente apressar nada, não precisa a gente querer correr, não precisa a gente querer que as coisas fluam da nossa maneira, porque é melhor que as coisas fluam à maneira de Deus. Nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Nós precisamos respeitar, queridos, eu vou usar um termo aqui aparentemente meio paradoxal, mas nós precisamos respeitar a naturalidade de Deus. Espera as coisas acontecerem no tempo de Deus. Seja paciente, espera, não força a barra, não força as coisas, não. Ah, pastor, mas está difícil, a luta está grande, a prova está grande. Aí Tiago vai trabalhar a nossa paciência com exemplos. Como assim, pastor? Ele vai perguntar, será que vocês são melhores que os profetas? Olha o versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Se você pegar Isaías, a prova de Isaías foi grande. Teve que andar nu e descalço por 3 anos ali, para trazer uma lição, para trazer um sinal sobre o Egito, sobre a Etiópia. A Bíblia, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. Na nossa lógica, na teologia da prosperidade, nós diríamos, Isaías é um pecador, olha como que ele morreu. Um homem de Deus não pode morrer assim. Um homem de Deus não pode viver pobre dessa forma. É essa a lógica que estão pregando hoje aí. Mas a verdade bíblica é diferente, meus irmãos. Olhemos para a vida de Elias. Elias contraria o sistema. E quando Elias contraria o sistema, o que é que faz? Não tem lugar para ele na mesa de Jezabel. Eu imagino Acabe no ouvido de Elias. Elias, maneira aí, rapaz. Elias, traz uma palavra de conforto. Está todo mundo falando bem. Elias, eu vou te pagar
R$ 15.000 por mês, você fica lá no palácio, só profetiza bem ao meu favor. Irmãos, só profeta de Baal era 800, era 400, né? Só profeta, mais os profetas de Azera, 450 profetas, 850 profetas, tinha dinheiro, tinha comida na mesa do rei, tinha prestígio, tinha plaquinha de honra, tinha fama, tinha viagem de férias, tinha carro para andar, tinha segurança. Essa turma vivia nos hotéis, eu estou fazendo aqui uma conjectura, viviam nos hotéis, viviam de boa, por quê? Porque se conformavam com o sistema. Mas levanta um doido, chamado Elias, e começa a pregar contra Jezabel, começa a pregar contra aquela idolatria, começa a pregar contra aquele sistema corrompido. E Elias, querido, ele é tão massacrado, ele é tão afligido, ele é tão rejeitado, que ele diz: Deus, eu não aguento, é melhor que o Senhor me mate. Porque o profeta, aquele que tem comunhão com Deus, queridos, ele sente a angústia do desprezo, da idolatria, da rejeição. Nós estamos vivendo esse tempo de religiosidade, onde nós devemos ser pacientes como os profetas, porque aqueles que ousam a pregar o evangelho verdadeiro, aqueles que ousam a discordar das mentiras, dos enganos, das inverdades que se colocam por aí, queridos, eles vão padecer provações. Hoje, se nós observarmos nas igrejas, nas convenções, na maioria dos ministérios, já não são mais excluídos os adúlteros, já não são mais excluídos os que desviam o dinheiro da igreja, os ladrões, já não são mais excluídos os que têm 2, 3, 4 mulheres por aí. Não! Quem são excluídos? Os que ousam pregar a verdade, os que ousam se levantar e dizer: isso aí está errado, os que ousam quebrar o protocolo e dizer: eu não concordo com isso aí não. Se você discordar com o erro, se você discordar com a idolatria, se você discordar com as coisas erradas que se praticam nos templos religiosos, seu pescoço vai para a guilhotina, meu irmão. Aí você é excluído, toma sua carteira da convenção, impedem você de participar, impedem você de ir, impedem você e fala: ele está excluído, ele não é mais pastor. Um dia desse eu vi uma sentença contra um pastor que resolveu discordar, né? Não, aí mandaram a mensagem: de acordo com a convenção tal, ele não é mais pastor, e não é mais isso, e não é mais aquilo. E eu perguntei: quem faz pastor? A Bíblia nunca diz que convenção faz pastor. A Bíblia diz que quem faz pastor é Deus, é Ele quem chama. E quando Ele chama, aleluia, Ele aprova, Ele capacita, aleluia, Ele levanta, aleluia, para fazer a sua obra. E quem poderá revogar aquilo que Deus determinou? Mas os homens, na sua arrogância, na sua soberba, eles aprovam o pecado, eles aprovam a corrupção, eles aprovam a maldade, eles aprovam a verdadeira rebeldia, eles aprovam o engano e contrariam aquilo que é a justiça, aquilo que é a santidade, aquilo que verdadeiramente reflete o temor de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Tomai por modelo, tomai por exemplo o sofrimento na paciência dos profetas. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Continue em comunhão com o Senhor. Rejeite o mundo, rejeite o pecado, rejeite o engano, rejeite a avareza. Vão te pisar, vão te excluir, vão te isolar, vão deixar você sozinho, como Elias. Chegou um momento que Elias disse: Senhor, só eu fiquei. Por quê, queridos? Ele não podia estar no meio dos outros, ele estava sentindo a dor da solidão, ele estava sentindo a dor do isolamento, ele estava ameaçado de morte. O seu ministério, ele não tinha um púlpito para pregar, ele não tinha uma igreja para pregar, ele não podia entrar no templo, ele não podia estar no meio dos outros, era escondido na caverna, era escondido na beira do ribeiro, era sendo alimentado pelos corvos. Mas o que ele nunca perdeu foi a presença de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele.
É melhor estar na solidão. Escute isso que eu vou te dizer aqui. É melhor estar na solidão dos homens do que estar na solidão de Deus. Existe muita gente de terno e gravata, existe muita gente de manto por aí, existe muita gente com carteira de pastor, com posição ministerial, com posição convencional, mas que não desfruta mais da presença de Deus, que não desfruta mais da presença, que não ouve a voz do Espírito Santo. Seus cultos são formais, como Ofni e Finéias. Eles têm o controle da liturgia, eles sabem como fazer, mas a impureza está debaixo das suas vestes. O mal lhes consome, a podridão lhes consome, porque já não comungam mais com os céus. A podridão da carne já tomou conta deles. Mas graças a Deus que nós sentimos a presença do Senhor, que nós vivemos em comunhão com o Senhor, ainda que tenhamos a solidão dos homens, mas temos a presença de Deus na nossa vida. Eu quero convidar você para glorificar a Ele. Levante a sua mão por alguns segundos e diga: Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado porque eu tenho comunhão contigo. Obrigado porque o Senhor vive em mim e eu posso viver em ti. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou concluir, mas nós temos um terceiro exemplo aqui. Jó. Tiago 5,11 diz: eis que temos felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vem comigo. Jó sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Vai encaixar nessa teologia da prosperidade? Vai encaixar nessa prosperidade que nós vemos hoje? E não vai. Perdeu a saúde, mas quando perdeu a saúde disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Perdeu os filhos e diz: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal, bendito seja o nome do Senhor. No auge do sofrimento, Jó vai dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Agora olhe para mim, qual o estado de Jó? Acusado pelo diabo, pobre, agora perdeu toda a riqueza, perdeu os filhos, a mulher aconselhou ele a se matar, a morrer, e os amigos chegam e só acusam e acusam, mas Jó permanece firme. Ele sofreu a solidão, o luto de todas as perdas que ele teve, por último a perda de todo o prestígio dos amigos que ele tinha, mas nunca perdeu a presença de Deus. A oração de Jó era invocando a Deus o tempo todo, era querendo Deus e buscando Deus e chamando Deus para perto dele. Queridos, não são as lutas, não são as dificuldades, não são as provações que vão nos afastar do Senhor, que vão nos afastar de Deus. Vamos permanecer firmes na paciência. Hebreus, no capítulo 10, se não me falha a memória, vai dizer: um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Nós não somos dos que recuam para a perdição, mas somos daqueles que permanecem para a salvação. O justo viverá da fé. Olha, meus irmãos, não vamos comprar esse evangelho mentiroso, esse evangelho falso que está sendo pregado por aí. Não vamos comprar esse ministério midiático que está existindo por aí, essa aparência, esse exterior lindo, mas o interior, como Jesus falou com os fariseus, sepulcros caiados, fedorentos, apodrecidos. Nós precisamos velar pelo nosso interior.
interior, mais do que nós velamos pelo nosso exterior. Nosso exterior precisa refletir a glória de Deus que está dentro de nós. Aleluias. Eu vou encerrar com a terceira lição. Quando? Em Tiago capítulo 5, versículo 12. Nós temos aqui uma exortação sobre o louvor, sobre a oração e sobre o poder da oração do justo. Tiago vai dizer assim, no versículo 12: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Pastor, o que é isso? A palavra do crente tem que ser verdadeira e pronto, acabou. Isso não está falando do juramento que você faz, né, um juramento protocolar. Eu fiz um curso, vou fazer um juramento. Isso é protocolar. Eu estou diante do juiz, o juiz vai me perguntar se eu prometo dizer a verdade e tal, e eu tenho que jurar que eu vou falar a verdade diante do juiz quando eu sou uma testemunha. Então existem alguns protocolos onde você jura, mas a Bíblia está falando de palavras duvidosas. Quando você vê a pessoa dizer assim: eu juro pela minha mãe, eu juro por esse sol que está brilhando, eu juro. Para que jurar se você está falando a verdade? Tiago está dizendo: a tua palavra seja sim, sim, não, não. Quando alguém jura, desconfia, porque quem está falando a verdade não precisa jurar. Quem está falando a verdade, se você quiser acreditar, amém. Se você não quiser acreditar, amém também. Eu sei o que eu estou falando, eu provo o que eu estou falando, eu tenho consciência do que eu estou falando. Agora o mentiroso jura, né? Eu juro, né? Pelo sol, eu juro pela lua, eu juro pela terra, eu juro. E Deus está dizendo: para, crente é chamado para a verdade, Jesus é a verdade, você é discípulo de Jesus, fala a verdade. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Posso ouvir um glória a Deus aí? Tiago 5,13: está alguém entre vós sofrendo? Faça o que, irmãos? Oração, ou ore. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Meu Deus, qual é o poder da oração? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, irmãos, mas o melhor medicamento que existe contra angústia, aflição e ansiedade é a oração. Não tem Rivotril, né? Não tem essas drogas que existem por aí, são várias, que muita gente conhece. Quando você ora, meu irmão, a paz de Deus vem ao seu coração. Tem muita gente usando droga porque para de orar. E orar, irmãos, tem que ser falar com Deus. Orar não é rezar. Orar é se derramar na presença do Senhor. Orar é apresentar a Deus a verdade do seu coração. Tem hora que a gente está aflito, está triste, a gente começa a orar: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou esse caco, esse trapo, ó Deus, meu coração está aflito, ó Deus, eu estou com medo, ó Deus, eu estou angustiado, ó Deus, tem os inimigos que estão se levantando contra mim, ó Deus, tem essa conta que está vencendo amanhã, ó Deus, tem esse dinheiro que eu tenho que pagar amanhã. Irmãos, eu tive tantas experiências da oração com Deus nesse tempo que eu tenho vivido. Eu digo que eu nunca vivi tão pela fé como eu vivo agora, porque toda a minha vida eu fui empregado, inclusive empregado de igreja. E a pior coisa que existe é ser empregado de igreja. Você tem um patrão dentro da igreja, porque os presidentes da igreja hoje eles consideram que são os seus patrões. Você não é um chamado, você não é. É por isso que você tem que rezar na cartilha. Se você não rezar na cartilha, você é até demitido. Você é demitido. Não deveria. Você já viu Deus demitir alguém? Deus chama você para pregar o evangelho, depois fala: não, agora eu vou te demitir, como se você fosse um empregado. Ministério não é emprego. Inclusive a CLT já reconheceu isso, que não é emprego.
um pastor, um ministro, não pode entrar na justiça contra a igreja, porque não é emprego, é vocação. Só que os homens avarentos, maldosos, fraudulentos, donos das igrejas, eles estão colocando gente como empregada, retendo o salário e demitindo na hora que eles querem, a bem dos seus interesses. E aí o obreiro hoje, ele precisa aprender a viver pela fé, precisa aprender a confiar em Deus. E quantas das vezes eu vejo uma conta vencendo, um boleto vencendo, e à madrugada, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo nos desperta. Eu digo: Senhor, está vencendo aqui. Às vezes eu mostro para ele o boleto, às vezes eu mostro a nota: está vencendo aqui, Jesus, e eu tenho que pagar. Aí amanhece o dia, aí eu vejo a mensagem no meu celular de um cliente: doutor, manda o Pix aí que eu tenho que pagar isso, isso e isso. Aí daqui a pouco chegou: doutor, estou mandando comprovante aqui que eu depositei isso, isso e aquilo. Doutor, depositei isso, isso e aquilo. E por que não dizer da igreja? Quantas vezes está vencendo as contas da igreja? Esses dias eu falei para a irmã Vera, que é a nossa tesoureira, e eu disse para ela: fica tranquila, que no dia entra, né? E eu até adiantei um valor para ela, mas depois ela disse: pastor, já entrou, estou devolvendo. Glória a Deus, aleluia, porque o nosso Deus é poderoso e Ele responde às nossas orações. Aleluia, 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 aleluia. Nós devemos orar pelos que estão enfermos, nós devemos orar pelos que sofrem, nós devemos orar. A Bíblia diz aqui, queridos, passa o versículo seguinte para mim, o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do... Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. Não é o azeite que cura, é a oração da fé. O azeite, ele provoca fé, ele aguça a fé, ele levanta a fé, mas é a oração que sara o doente. O presbítero é chamado para ungir, mas qualquer crente é chamado para orar. Se você quiser unção, chama o presbítero, mas se você quiser orar, ora, porque pelo poder da oração, Deus fará o milagre que você está precisando. A oração do justo, ela é eficaz, ela tem poder. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Versículo 17, aleluias. Acredite, meus irmãos, que a oração pode abrir os céus. Elias, ele é um tipo da igreja, e a chave para abrir o céu, a gente já fala isso, né? A oração é a chave que abre as portas do céu. O dízimo abre a janela, mas a oração abre a porta. Glória a Deus. Você penetra os céus pelas suas orações, e também a oração fecha o céu quando precisa fechar. Se é para fechar, porque Elias orou, o que diz? 5,17. Elias era homem, as mesmas paixões que nós. Presta atenção nisso. Ele não era mais crente do que eu, mais crente do que você, não. Ele tinha lá seus problemas também. E orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. O que Elias fez? Fechou os céus. Elias fechou o céu. Se em algum momento você precisar fechar o céu, não pede para fechar. Se é para chover, tem que chover. Mas se é para parar de chover, Deus pode fazer parar de chover através da sua oração. Eu me lembro um culto que a gente foi fazer na praça ali, e aí começou a cair aquela chuva. Eu estava na esquina ali da rua Jardim de Alá com a dos Menezes, e eu orei ao Senhor: Senhor, nós estamos com o som, nós estamos com o povo, nós estamos com todo o equipamento lá na praça, e nós precisamos pregar a tua palavra. O Senhor mandou um vento e levou a nuvem, e nós fizemos o culto sem chuva. E depois que nós terminamos o culto, a chuva começou a cair, para a glória do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias é o nosso Deus.
Ele é o Deus que ainda ouve oração. Ele é o Deus que ainda cura. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que levanta o caído. Ele é o Deus que alegra os corações. Ele é o Deus que dá vida àquele que está triste. Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa o versículo ali só para mim terminar e nós já vamos orar, porque eu quero terminar, aleluia, essa imersão com oração. Cadê o versículo 17? Deixa rapidinho ali. Elias era homem semelhante a nós, orou e não choveu. Versículo 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Queridos, Elias dá para nós o exemplo de que nós podemos abrir os céus e de que nós podemos fechar os céus. Olha, há um poder sobre a sua vida. Você que é temente a Deus, você que não vive na corrupção, você que não pratica a injustiça social, você que tem paciência, você que louva, você que ora, há um poder de Deus sobre a tua vida, capaz de influenciar até a vida dos outros pecadores. Olha o versículo 19, por favor. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, versículo 20, para terminar, saiba que aquele que converteu o pecador do erro do seu caminho, o que é que faz, Gabi? Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Todo esse processo onde você se fecha, se protege de toda a corrupção do mundo e vive como uma pessoa de oração, e vive como uma pessoa paciente, e vive como uma pessoa de fé prática e não de fé teórica, e vive como uma pessoa que sabe que é fraca, mas que crê num Deus forte. Vive como uma pessoa que sabe que é pequena, mas que tem um Deus grande. Vive como uma pessoa que sabe que não pode muito, mas crê num Deus que pode tudo. Você não influenciará apenas a sua casa, apenas a sua vida, mas você poderá influenciar a vida de muitas pessoas. Esse é um tempo que Deus quer usar você. Esse é um tempo que Deus quer que você seja um instrumento dele. Esse é um tempo que Deus quer que você seja diferente. Esse é um tempo que Deus quer que você haja por fé. Esse é um tempo que Deus quer que você viva, aleluia, expressando a graça, o poder, a unção que Ele tem e quer compartilhar através de você. Não se renda ao sistema, não se renda ao mundo, não se renda à pressão de Satanás, mas seja fiel ao Senhor e Deus vai derramar graça sobre a sua vida.